Olá, bom dia, programa Prosperidade com Deus no ar, e eu quero mostrar para você, através dessa programação, que você pode sim fazer deste segundo semestre um semestre diferenciado. Se você, claro, se aliar a Deus, porque dele vem sabedoria, força, inspiração, direção. Se você se aliar a Deus, tudo na sua vida pode mudar, porque para Deus não há limites. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus, e se você deseja entrar em contato conosco, você tem aí essas três maneiras, né? Tome nota: 48-3216-6162, 11-3573-3500, WhatsApp, áudio ou texto, pastoronline.com, a plataforma na internet. E eu pergunto a você, quais são as suas prioridades de vida? Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mais de 9 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Um número grande de homens e mulheres que lutam diariamente para pagar contas, para sobreviver. Para alguns ainda é muito difícil realizar sonhos, viajar, ter um imóvel. Muitos pensam até que viver com estabilidade financeira é uma conquista para poucos. Mas, e quando se tem muito? Praticamente o que a maioria sonha. E aí, perde-se tudo. Muitos milionários ficaram famosos por suas falências. Entre aqueles que perderam quase toda a sua fortuna em apenas alguns dias ou semanas, estão o investidor Adolf Merkel, que já foi uma das pessoas mais ricas da Alemanha e acabou destruído pela crise financeira de 2008. Adolf Merkel era um industrial alemão. Na época da crise, buscou mais de $1 bilhão em empréstimos para cobrir as perdas incorridas por seus conglomerados. Mas enquanto seu império caminhava para o colapso, Merkel cometeu suicídio, se jogando na frente de um trem perto da casa onde morava em 2009. O ex-joalheiro das estrelas Nirav Modi, cujas peças caras eram usadas por nomes como Kate Winslet e Dakota Johnson, foi extraditado de Londres para a Índia. Com lojas em todo o mundo, foi acusado de fraudar um banco estatal em $1,8 bilhão para financiar a expansão de sua empresa, que acabou falindo. As autoridades indianas estão recuperando as dívidas de Modi, confiscando e vendendo seus bens, incluindo sua valiosa coleção de arte. Já no Brasil, o ex-jogador de futebol Leandro Guerreiro, ídolo do Cruzeiro, sabe muito bem o que é perder todo o patrimônio conquistado em 20 anos de carreira. Eu pensava, como que eu vou pagar minhas contas agora? Como que eu vou olhar, vou andar na rua, né? As pessoas... Pô, o Leandro não pagou a conta. O Leandro é um jogador de futebol. O ex-jogador de América, Cruzeiro e Botafogo, Leandro Guerreiro, contou em entrevista como perdeu todo o dinheiro que acumulou na carreira do futebol. O ex-atleta caiu num golpe financeiro, conhecido como pirâmide, aplicado por um homem que comprava e revendia camarotes dos maiores eventos esportivos do mundo. Tinha mansão, né? Os melhores condomínios do Rio de Janeiro, tinha apartamentos, né? Tinha carros. Só que chegou num momento que eu pensei, eu vou vender tudo e vou investir nesse cara. Tá dando resultado. Era uma ilusão que eu vivia, né? Vendi tudo que eu tinha e investi nesse cara. Praticamente perdi tudo mesmo, só não perdi o que eu tenho mais de precioso, que é a minha família. Leandro Guerreiro perdeu mais de R$5 milhões. Na época, entrou em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei praticamente 2 semanas no quarto escuro. Escuro, não queria fazer nada, sabe? Não queria fazer nada, só chorava. Eu pensava, pô, que sofrimento, 20 anos sofrendo. Vida de jogador não é fácil, né? O cabeça da pirâmide, ele se matou. O cara se matou. Se jogou do 38º andar.
O ex-jogador decidiu expor o drama que passou para alertar outras pessoas. Afinal, no mundo com tantas ofertas e disputa, ainda existem muitos que sofrem com sonhos interrompidos e com perdas financeiras avassaladoras. Pessoas que acabam focando toda a energia em bens materiais, mas não sabem como proteger suas conquistas e, quando as perdem, não encontram sentido para a vida. Afinal, antes de questionar por que tem sido tão difícil ou por que você não consegue conquistar o que almeja, quais têm sido as suas prioridades? Olha, hoje a prioridade é sempre o sucesso profissional, o sucesso familiar. Gente, eu acho que não foge, 99% dos brasileiros tem esse sonho, né? Poder viajar o mundo, né? Minhas prioridades são pagar minhas contas em dia, é a principal, cuidar da minha saúde, trabalhar com os meus artesanatos que eu amo de paixão e manter minha casa sempre em ordem. Conhecer novas culturas, eu acho que é principal, uma realização profissional. E o resto eu acho que eu não colocaria em ordem, mas assim, acredito que saúde e família. Mas e Deus? Na lista de prioridades para alguns, Deus não apareceu. Eu não costumo muito ir pra igreja nem nada, só que eu tenho minha religião. Aí eu só leio bastante sobre. Eu não sei se tá muito na minha prioridade mesmo, sabe? Eu acho que eu não costumo pensar muito nisso, não. Uma realidade que constatamos a cada dia. Pessoas que listam seus sonhos, lutam para conquistar grandes carreiras, viagens inesquecíveis, bens materiais, vida financeira invejável, mas não priorizam o que realmente tem valor. Portanto, você tem que definir quais são as suas prioridades. E claro, em primeiro lugar tem que ser Deus, não é verdade? Ele tem que ser o primeiro, porque se você o colocar em primeiro, então ele vai poder dirigi-lo, inspirá-lo, abençoá-lo. Se você realmente tiver ele com você, não na teoria simplesmente, mas na prática, dele vem força, direção, coragem para você vencer as suas guerras e batalhas que há tanto tempo você vem vivenciando, tá certo? Vamos acompanhar agora como que estava a vida do Denis antes dele firmar uma aliança com Deus através do Congresso da Prosperidade às segundas-feiras na Universal. Como está a vida dele agora? Você vai ver as grandes lutas que ele teve no passado, os problemas que ele enfrentava e como ele deu a volta por cima buscando a direção de Deus. Meu nome é Denis dos Santos, tenho 39 anos, sou gerente de tecnologia. Antes, minha vida era uma vida sem Deus. Então, eu tinha problemas realmente de caráter, então, problemas de personalidade. Eu diria que o orgulho era o maior dos obstáculos. Então, eu achava que eu podia fazer as coisas do meu jeito, eu achava que eu sabia de tudo, eu sabia como resolver meus problemas, usava a força do meu próprio braço para poder resolver qualquer tipo de problema. Só que, ao mesmo tempo, não resolvia da forma certa, sempre estava reclamando. Aparecia um problema, reclamava, nunca assumia responsabilidade sobre aquele problema, achava que era culpa dos outros. Então, isso daí durou por muitos anos, né? Então, tinha ansiedade, eu era uma pessoa nervosa, estressada, não colocava a prioridade nas coisas. Então, por exemplo, trabalho. Trabalho era algo que era a minha prioridade. Trabalhava muito, aparentemente para os outros parecia que estava tudo bem, mas internamente estava tudo mal. Por ser muito nervoso, por exemplo, tomava decisões que não faziam nenhum sentido, né? Entrava em dívidas e também tinha a influência dos amigos, né? Então, com os amigos eu comecei a ir pelo mundo, a beber. Então, tinha esse vício em álcool, pegava aqueles livros de especialistas e seguia o que o especialista estava falando. O especialista falava que eu tinha que meditar, meditava. Então, seguia essas outras vozes aí que o mundo tinha para oferecer e assim, minha vida não mudava. A minha esposa eu conheci na época de faculdade. A gente teve um problema nesse namoro, problema de inveja. E aí a minha esposa começou a comentar sobre a Igreja Universal. Eu fiquei meio assim quando ela falou sobre a Igreja Universal, né? Porque eu tinha muito preconceito contra a igreja. Eu lia muitas notícias, muito que a mídia falava, eu era realmente um escravo
do que era dito pelos especialistas aí da mídia. Então as pessoas falavam que aqui eles iam te roubar, que realmente era uma seita, que era para tomar cuidado, e tinha muitas notícias aí falando sobre, principalmente a parte de dinheiro. E aí a gente foi. Eu falei, tá bom, então vamos lá para ver como que é. Eu via testemunhos durante a reunião que as pessoas iam lá e recebiam bênçãos. Aí isso foi a primeira coisa que entrou em mim. Isso daí para mim é um problema de caráter grande também, né? Que via a igreja como uma oportunidade de realmente ter algum tipo de benefício. Então eu comecei, desde então, em 2013, a gente começou a ir nas reuniões, fazer algumas correntes, recebia bênçãos e estava com problema financeiro, ia para a igreja e falava, ó, vou fazer uma corrente aí de segunda-feira porque eu tô com esse problema financeiro. E aí fazia a corrente, falava, ó, resolvi meu problema e parava. Como que era a ordem das coisas na minha vida? Deus ficava em último lugar. Então era eu. Aí depois vinha minha família, vinha minha esposa e por último lá no fim da fila vinha Deus. Durante 6 anos eu fiquei nessas idas e vindas da igreja, que não firmava, e os problemas apareciam, as bênçãos vinham, mas os problemas eram maiores. Eu fui cada vez me afundando mais, então principalmente 2 pontos foi o casamento e problemas financeiros. Então, como eu tinha vida, as prioridades da vida eram totalmente bagunçadas, com eu em primeiro lugar, então não tinha como dar certo, né? Então, somente quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu vi que eu tinha que me entregar. Eu vi que as coisas estavam ruins e eu precisava de fato de ajuda. E eu entendi naquele momento que Deus permitiu que eu chegasse naquela situação para que eu realmente despertasse para a fé. Eu achava que o orgulho, mágoas, essas coisas eu já tinha entregue, mas não, tinha um pouco de orgulho ainda lá no meio. Então, tive que quebrar 100% e falar realmente, eu estou na dependência do Senhor. Já tinha entregado todo o meu orgulho, todo o meu eu. Então eu falei, é agora, nessa sexta-feira que vai acontecer o batismo com o Espírito Santo. E aí no meio da madrugada, quando eu estava no momento da busca, e aí eu estava já com aquela certeza, né, que ia ser naquele momento, né? Então comecei a buscar, comecei a falar com o Senhor Jesus. Falei, Senhor Jesus, estou aqui, entreguei tudo, me preparei para esse momento. Estou aqui, coloco a minha vida à tua disposição. Que o Senhor faça da minha vida da forma que o Senhor quiser. Então, que eu estou aqui para seguir os seus mandamentos, para te obedecer. Naquele momento eu senti que eu estava sendo abraçado pelo Senhor Jesus. Então, ele falando, vem cá meu filho, eu sou contigo. Não tinha certeza do meu futuro, não importa o que acontecesse, podia estar uma guerra do lado de fora, que dentro tinha aquela paz. Então, aquela paz que não dá para explicar, é uma paz divina, uma paz que eu nunca tive antes. Eu percebi que o Senhor Jesus não me deu o Espírito Santo para eu falar para as outras pessoas, eu sou batizado com o Espírito Santo. Realmente o Espírito Santo é para que eu tenha essa armadura para eu poder realmente ajudar outras pessoas, para eu poder ajudar na salvação das outras pessoas. Faço parte do grupo do resgate, lutando realmente pela vida e pela salvação dessas pessoas. Quando realmente a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são completadas, né? Então, dentro de casa, tenho uma esposa que é uma mulher de Deus. A vida familiar é uma vida tranquila, então uma vida de respeito. E a vida profissional também não é mais minha prioridade. E é engraçado, porque eu não priorizei mais a vida profissional. E realmente foi quando as coisas começaram a deslanchar. Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas realmente começaram a dar certo, né? O Espírito Santo é a fortaleza. É tudo realmente que a pessoa precisa. As pessoas por aí, elas sempre estão buscando alguma coisa, mas elas não têm ideia que o que elas precisam de fato é Deus dentro dela. Uma vez que Deus está dentro de você, a felicidade acontece. Se mudou para o Denis, com certeza vai mudar para você, se você se aliar a ele. Inclusive, na próxima segunda-feira, aguardo por você. Nós teremos 6 palestras da prosperidade com Deus, 6 congressos, para que você faça o seu pacto com Deus. Se você ainda não tem a aliança, a nova aliança deste ano, venha receber gratuitamente,
vem com a frase em hebraico gravada, aliança com Deus, e você então, todas as vezes que olhar para esse anel, você vai lembrar da sua aliança, do seu pacto com Deus, tá certo? São centenas de pessoas que todas as segundas-feiras têm estado conosco. Você vê aqui imagens das pessoas no momento que estão recebendo a aliança ali consagrada no altar. E se você então não tem, gratuitamente você receberá. Você acabou de ver aí a mudança na vida do Denis e Deus pode mudar também a história da sua vida. São 6 horários, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. E para mais endereços, universal.org/localizar. Se você firmar uma aliança com Deus, esse semestre tem tudo para ser o melhor da sua vida. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas. Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Ter uma aliança com Deus é um empenho de palavra. Ter um pacto com Deus é você então empenhar a sua palavra, manifestar a sua fé na palavra de Deus e a palavra dele se cumprir na sua vida. Por exemplo, está escrito, é bíblico, que o Senhor abençoará a obra das suas mãos. Isso é uma promessa. Outra, Ele te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo. Também abençoará a obra de tuas mãos. Está escrito, emprestarás a muitas gentes e tu não tomarás emprestado. São promessas, inúmeras promessas, mas que se cumprem na vida daqueles que firmam uma aliança com Deus. Tem um pacto com Deus. Segunda-feira agora, então, em 6 horários, na Catedral da Fé em Florianópolis, você é o nosso convidado em todas as Universal. Vamos agora, na prática, ver os resultados de pessoas que têm firmado uma aliança com Deus todas as segundas-feiras. Seu nome? É Valmira. E antes do pacto, como é que era a vida da Valmira e como está hoje? Bispo, minha vida era um fracasso. Eu trabalhava, o dinheiro não dava para nada. Fiquei logo desempregada, fiquei 5 meses desempregada. Meu filho também ficou desempregado e pagando aluguel. Foi um fracasso. Aí eu disse, não, eu tenho que pegar firme com Deus e subir no altar, porque senão minha vida não vai para frente. Aí, graças a Deus, eu comecei. E vim no pacto do dia de segunda-feira, não perdia nenhuma. Aí, graças a Deus, Deus abriu a porta de emprego para mim. Fui promovida na empresa. Meu filho também conseguiu emprego também, ganhando mais do que ele... Quando ele estava desempregado, ele na empresa que ele estava trabalhando, ele ganhava menos, e nessa ele está ganhando mais. Quer dizer que tudo que estava amarrado, travado, hoje abriu as portas para você. Abriu as portas. Agora é só vitória. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para Jesus, gente. Seu nome? É Nonato. Nonato. Vitória aqui no Pacto. Eu estava desempregado já há algum tempo e sempre fazendo pacto, né? E Deus me abriu 2 portas de emprego. Duas portas de trabalho. 2 portas de emprego. Amém. Na minha área, e eu escolhi a melhor, né? Que é a área de segurança e vigilância. E agora vai abrir uma outra também na minha área, melhor ainda, né? Estou aguardando. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, sempre firme no pacto, fiel com o Senhor, né? Contribuindo, e dentro de mim crendo que Deus, Ele é fiel.
Amém. Deus tem honrado, então. Tem honrado. Portas abriram. Portas abriram. Para também não. Não. Vamos em frente. Graças a Deus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe mais. Amém? Seu nome? Paula. Paula Vitória no Pacto. A minha vitória, assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída. Ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então, já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. De tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha. Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação. Eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente, e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meio doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Cada pessoa que testemunhou é Deus dizendo para você: também quero mudar a sua vida. Esteja com a gente nesta segunda, aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, nesses 6 horários, tá certo? 7, 10 e meio-dia, 15 horas, cair da tarde, 18 horas com o Bispo Jean, e juntos nós vamos estar às 7h30 da noite. Bispo Jean Paulo, 18, e eu estarei pessoalmente às 19h30 no Congresso da Noite. Vamos lutar. A partir do momento que você colocar os pés aqui na catedral, a sua luta é a nossa luta. A sua batalha é a nossa batalha. Nós vamos comprar a sua guerra e vamos vencer juntos. E você vai dar a volta por cima. Não tenha dúvidas disso. Para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? E nós estamos vivendo também a fé da fogueira santa da justiça. A pior dor que há é a dor da injustiça. Inclusive, você pode participar de segunda a sexta-feira, aí na sua residência, da Caminhada da Fé, a oração de preparação rumo à Fogueira Santa da Justiça nos canais oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus, de 22h30 até as 23 horas. Esses 30 minutos, você vai ter ali a palavra de Deus, um testemunho muito forte e a oração em seu favor, tá certo? E se você quiser mais detalhes sobre a Fogueira Santa da Justiça, participe de uma reunião na Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima. Você vai ter toda a orientação que vem do altar, que vem da palavra de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita. O trono de Deus está firmado na justiça e juízo. E se você já recorreu a tudo e a todos e não teve a justiça que precisava, recorra à última instância. Não é verdade? Coloque no altar de Deus, que é o tribunal divino, a sua causa. E Ele vai julgar a sua causa. Ele vai manifestar o poder dele. Ele tem o martelo da justiça na mão. Se Ele bater este martelo, tudo muda. Mas é claro, precisa da ação da fé. Fé é ação. Assim como uma pessoa, quando tem uma causa nessa sociedade, ela precisa de uma ação jurídica, ela precisa entrar com uma ação e etc., com Deus não é diferente. Você precisa agir a sua fé, manifestar a sua fé, e Deus vai manifestar a justiça dele na sua vida, tá certo? Então nós estamos vivendo esse espírito, esta fé, Fogueira Santa da Justiça. Deus abençoe a todos. De segunda a sexta, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa da Justiça. Às 10h30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, TV Universal, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.